Fala pessoal, muito bem-vindos ao canal. A gente chega para mais um vídeo e eu demorei 48 horas para poder vir aqui ao canal, porque eu estava aguardando primeiro o anúncio de corte de gastos de Haddad que aconteceu na quarta-feira. Depois disso, tivemos aí uma queda enorme na Bolsa, porque não agradou o mercado. E hoje, quinta-feira, eu aguardava também a entrevista coletiva do Haddad que aconteceu na parte da manhã. Bom, eu fiquei, muito assim atento ao que foi falado durante a entrevista do Haddad e aos ministros que estavam com ele ali, é o caso da Simone Tebet, enfim, os ministros. Fato é o seguinte, que o pacote econômico apresentado pelo governo, e aí eu vou ser muito bem claro, bem transparente, não é um pacote que a gente possa considerar um verdadeiro pacote de corte de gastos. E vou explicar rapidamente, eu quero ser muito transparente em relação a essa situação, porque tem muita gente achando que estamos tendo benefícios. Na verdade, não tem. E o mercado financeiro não é bobo, né? Entendeu muito bem isso. Tanto que o dólar segue sendo elevado nesta quinta-feira, elevando aí na casa dos quase R$6, e, salvo engano, acho que já chegou em algum momento passar. Agora, no momento, não dá para saber, mas está nessa oscilação muito elevado. E nós temos muitos prejuízos em função disso. Agora, vamos lá. O pacote que foi anunciado pelo Haddad, ele se resume da seguinte forma. Primeiro, mercado a longo prazo. Fala-se em 2030, 327 bilhões de corte. Para isso, teria que fazer o quê? Medidas restritivas para alguns setores. É o caso, por exemplo, do salário mínimo, que será, né, afetado de certa forma, mas ao mesmo tempo será afetado também, principalmente as forças militares, né, que terão aí, enfim, elevação na data aí de entrar no seu estado de reserva, enfim. Mas é um caso que a gente já sabia, já tinha sido anunciado, que setores estariam padecendo. Mas vamos lá. O corte de gastos não era para ser feito no governo, mas não é o que acontece. O que está sendo feito é uma transferência de responsabilidade. É outra situação que o mercado também entendeu. Por isso que a Bolsa segue caindo e o dólar subindo. Porque o mercado está atento. O que está fazendo Haddad, Lula, nesse primeiro momento? Bom, ele anuncia junto com o corte de gastos a desoneração, por exemplo, para aqueles que ganham até R$5.000. Ou seja, deixar de pagar o imposto de renda, o tributo de imposto de renda. Poxa, Wando, mas cortar tributo não é importante? Sim, desde que o tributo fosse cortado e apenas não se transferisse para o outro setor. Porque ele cortou, por exemplo, dentro do pacote, que ainda não foi aprovado, isso ainda vai para o Congresso, acredito que não vai passar. É um pacote meio que populista, né? Para fazer um auê e tal, mas está na cara que a tendência é que não seja aprovado. Vai haver muita pressão no Congresso sobre isso. Eu vou explicar. Então, quando se desonera ou deixa de um trabalhador que ganha até R$5.000 não pagar impostos, eu aplaudo. É isso aí. Quanto mais se corta gastos, melhor. Mas não foi o que foi feito pelo governo. O que foi feito pelo governo foi apresentar essa ideia, essa proposta, mas taxar os super ricos. Ou seja, tirar de um lugar e colocar no outro. Mas os ricos podem pagar, tem que ser taxado mesmo e tudo mais. Calma lá que eu vou explicar. Nenhum país que taxou os super ricos teve, enfim, sucesso. Se você fizer uma pesquisa aí, dá um Google e pesquisa países que taxaram super ricos tiveram sucesso, você vai ver que não. Porque o que faz o rico, o empresário, sair de um país? Quando as taxas são elevadas demais e afetam o seu patrimônio. E a gente viu, por exemplo, ao longo dos anos, uma defasagem na moeda brasileira em função da elevação do dólar, muito em função da evasão de divisas, ou seja, dinheiro saindo do Brasil. E de 2023, sendo específico, do governo Lula até agora, 2 anos de mandato, a maior evasão de divisas, de saídas de dinheiro do Brasil desde 1982. Então, assim, nesse cenário, você fala, poxa, Wando, mas
o indivíduo que ganha até 5 mil reais não vai pagar imposto de renda. Tá, beleza. Mas o indivíduo que ganha esse valor, ele depende de quê também? De uma empresa que pague o seu salário. Essa empresa, ela será taxada. Então, o dinheiro do imposto de renda daquela pessoa que está sendo desonerada está sendo transferida para a empresa. O que faz a empresa quando ela aumenta suas taxas e fica ali realmente sufocada pelo governo devido à carga tributária? Ela corta, ela demite ou vai embora. Então, há uma tendência, seja comércio ou indústria, o setor empresarial, que está sendo abalado, afetado, é sair, se evadir do Brasil para países emergentes. Já tem, por exemplo, aí, pessoas do meio econômico, né, do exterior, falando, olha, não aportem na Bolsa Brasileira, aportem na Bolsa do México. Então, assim, este cenário é um cenário caótico. O pacote de gastos anunciado por Haddad não é um pacote esperado pelo mercado financeiro, que poderia fazer com que o mercado voltasse a aquecer, aumentasse por aquecimento, naturalmente, a venda das mercadorias, um final de ano um pouco mais saudável para a família brasileira, porque o Brasil está num caminho de destruição econômica. Isto muito claro, porque o corte não tem que ser feito, por exemplo, da taxação daquele que paga até 5 mil reais e deixar de pagar e transferir para o empresário. O que Lula está fazendo com Haddad é transferir a responsabilidade deles, de cortar no governo deles, dentro do ministério deles, dos setores que são geridos pelo PT aqui no Brasil. Mas não, ele corta através, desonerando aquele trabalhador, que aí ele faz uma propaganda política, olha, eu sou bonzinho, mas em compensação ele ferra com a economia, porque ele afeta a indústria, o comércio, que pode gerar uma onda de desemprego, miséria e fome, que é o que o PT adora fazer. Passando Lula 1, que foi o seu primeiro mandato, salvo engano, 2002, que foi um bom governo, herança ainda do real, que foi lançado no governo Fernando Henrique, sem sombra de dúvida, o melhor momento de Lula só foi aquele, porque pegou uma herança econômica excelente, quando o Brasil reverteu, né, tudo com a criação do real. E o real valia dinheiro. A desvalorização do real de lá para cá é de mais de 80%. Isso é um absurdo. E aí a gente chega em 2024, depois de 2 anos do governo Lula, o pacote de corte de gastos não é um pacote de corte de gastos, é um pacote de transferência de responsabilidade. Vocês estão entendendo? Eu tirei aqui do trabalhador. Trabalhador, até 5 mil reais você recebe. Então você não precisa pagar imposto. Mas pego esse pacote aqui, ó, quem vai pagar é você, empresário. Mas o empresário é que contrata o trabalhador. Então, se o empresário se sentir sufocado e não conseguir fechar a conta, ele corta e demite esse trabalhador. O trabalhador não vai precisar pagar imposto, também não vai precisar receber salário e vai gerar aí, naturalmente, uma onda de miséria. Este é o pacote do governo. Mas soa politicamente, para aqueles que estão desatentos ao que está acontecendo, como uma medida espetacular. Mas, de fato, não é. Bom, setores que já podem sofrer muito, já vêm sofrendo e vão sofrer com isso. Agronegócio é um. Por exemplo, se você tem uma expectativa de uma taxa Selic, que hoje já está na casa de 11,75, subir, aliás, 11,25, subir para 14 em 2026, por exemplo, 13,7%, 3,8%, 14%, você terá, naturalmente, muita gente ficando endividada e sem poder pagar. Você endivida de maneira estratosférica. O agro já vem sofrendo com isso. E quem está sendo afetado, por exemplo, é o Banco do Brasil. O Banco do Brasil, que é uma empresa geradora de lucro, vinha dando resultados positivos, vem dando ainda, né? Sofrendo com os baques que esse governo dá, mesmo assim, embora seja uma estatal com um determinado potencial, né, de crescimento ainda enorme, mas as ações do Banco do Brasil caíram e estão sendo afetadas por conta do resultado, né,
da economia em função também da questão do agro, que não está conseguindo estar em dia a sua carteira de crédito. Então, há uma expectativa de que isso eleve-se para patamares piores se a taxa Selic seguir crescendo. Eu ouvi hoje, eu acho que eu esqueci, Luiz, eu não sei, um ministro que esteve com o Haddad, falar que nós estamos tendo recorde de investimento no Brasil. É a coisa mais mentirosa que eu já ouvi nos últimos tempos. O Brasil não está tendo investimento do exterior. E você sabe por quê? Porque o mercado está amplamente preocupado em investir no Brasil. Tanto que houve essa evasão toda de divisas e o dólar voltou a subir, disparou, está lá em cima, na casa de R$6. Se o pacote fosse bom, a reação do mercado seria outra. A Bolsa voltaria a crescer, a Bolsa Nacional, com horas depois, né, você volta a aquecer, o investimento volta, inclusive do exterior, aquece o mercado e a gente vive expectativas melhores. Porque quanto mais circula dinheiro aqui no Brasil, mais condição de vida você melhora da população. É simples assim, população. É simples. Mas eu não vou me alongar, que eu acabei me alongando demais neste vídeo. É apenas um desabafo. Eu não ia nem gravar vídeo hoje, porque estou até psicologicamente abatido com o que a gente vê no Brasil. E o que o Brasil precisava fazer é muito simples. Era só você, Lula e Haddad, parem de gastar. Só isso. O Brasil só quer que vocês não gastem mais. Para de encher a máquina. Para de inventar história e mentira para a população. Vando Soares, do Rio de Janeiro.